Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês ainda sobre aquela entrevista que o Paulo Amador Bueno, advogado do Jair Messias Bolsonaro, deu para a Globo News, bem especificamente para Andréa Sadi lá no Estúdio I, onde ele claramente disse que o golpe de Estado que estava sendo montado não seria para beneficiar o Bolsonaro, mas sim para beneficiar os próprios generais que supostamente daria um golpe no próprio Jair Bolsonaro depois do golpe que aconteceria. Foi até um ato falho na minha análise, até porque o advogado admite que foi discutido uma trama golpista, mas que supostamente o Bolsonaro não seria beneficiado. Então o Bolsonaro participou de alguma maneira, pelo que dá a entender ali, mas que ele não seria o beneficiário. Isso incomodou muito os militares que foram inclusive indiciados ou presos, e incomodou mais ainda o general Braga Neto, o general Augusto Heleno e em específico o general Mário Fernandes, que tem sido apontado ali pela defesa do Bolsonaro como indivíduo que teria organizado tudo de livre e espontânea vontade, junto ali com outros militares, e que ele estaria agindo não por pedido do Bolsonaro ou de alguma maneira ali para atender interesses do Bolsonaro, mas sim para poder beneficiar a interesses dele e de colegas de farda dele também. O que é que isso gerou, Carlito? A família do general Mário Fernandes começou a pressionar o general para que ele faça uma colaboração premiada. Por quê? Já está mais do que evidente que Jair Messias Bolsonaro, meu amigo, não se ferra, não se lasca, ou a palavra que você queira utilizar aí para se referir ao que eu quero trazer aqui, por ser ninguém. Toda vez que ele percebe que ele vai se complicar, que vai ter alguma consequência para ele, que pode ser uma consequência grave, uma consequência séria, ou para os filhos dele, ele simplesmente chuta a pessoa, rifa a pessoa e deixa a pessoa se ferrar. Foi assim com o Bebiano, foi assim com o Santos Cruz, foi assim com o Sérgio Moro, tem sido assim com várias figuras, inclusive ligadas à coisa pública neste momento, mas o grande ponto que eu acho que foi um erro na minha análise da estratégia do advogado do Bolsonaro, o Paulo Bueno, Cunha, né? É que com essa fala do Bolsonaro, ele estaria supostamente cavando uma suposta colaboração premiada. O grande problema é que, de acordo com a Lei 12.850 de 2013, que é a famosa Lei das Organizações Criminosas, que inclusive permite ali o chamado Instituto da Colaboração Premiada, que é quando o indivíduo que participa da organização criminosa delata. Existe uma diferença, tá, entre delator e denunciante. Denunciante é aquela pessoa que vê um crime ou que sabe de um crime e denuncia, e delator é quem faz parte da organização criminosa, atuou de alguma maneira para a elaboração ou conclusão do crime e acaba delatando os seus comparsas, os seus colaboradores e o chefe da organização criminosa. No cálculo do Paulo Bueno, por exemplo, ele não analisou que o Bolsonaro, por ter sido apontado pela Polícia Federal como o chefe dessa organização criminosa, ele não pode fazer delação premiada porque ele vai delatar quem? A si mesmo, já que na colaboração premiada você tem de delatar pessoas que estavam acima de você hierarquicamente. Você pode até falar de outros envolvidos e tudo mais, mas você ter ali a validação da sua colaboração premiada, você precisa comprovar que a colaboração traz ali a estrutura dessa organização criminosa e mostra, inclusive, ali o chefe da organização criminosa. O que aconteceu? Desde a entrevista dada pelo Paulo Amador Bueno, que é o advogado do Bolsonaro, a família do general da reserva, Mário Fernandes, está revoltada, né? Diz que o Bolsonaro fez é uma traição, é uma canalice, que inclusive teria deixado ali claro que os generais e os militares presos vão se ferrar, não contem com a ajuda dele para se salvar, e as pessoas que estão próximos ali, inclusive do entorno do Mário Fernandes, começou a conversar com ele, seja familiares ou pessoas próximas, para que ele fizesse a colaboração premiada. De início, inclusive, tanto a defesa dele quanto o próprio general eram contrários a fazer uma colaboração premiada. Porém, vendo a possibilidade do que irá acontecer com ele, com o prosseguimento dessa situação, com a mobilização do Bolsonaro para jogar ele, o Braga Neto, o Heleno e os outros militares aos leões, o que ele já entendeu é que se ele for condenado, meu amigo, ele passará no mínimo entre 23 e 28 anos, eu acredito, ali preso, porque eu não acredito que dá para se levar em consideração ali as penas mínimas
para esses indivíduos aí que tramaram um golpe de Estado. Inclusive, hoje é um dia muito marcante, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, tá tendo uma tentativa de golpe de Estado também lá na Coreia do Sul. A alegação é que existem parlamentares que estão em conluio com a Coreia do Norte, que por conta disso o governo solicitou ali a implementação da chamada lei marcial, os militares já colocaram o tanque de guerra na rua e a direita, mais uma vez em algum lugar do mundo, tentando dar um golpe de Estado. O que é que eu acho que irá acontecer? Na minha análise, pelo que eu acompanho e pelo que eu estudo sobre a lei das organizações criminosas, sobre o Instituto da Colaboração Premiada, eu acredito que o general da reserva Mário Fernandes fará sim uma colaboração premiada. Por quê? Quando você pega aqui, por exemplo, o Código Penal e você vai ver ali o crime, os crimes, né, que são apontados contra ele. Eu não vou nem pegar o crime de organização criminosa, tá? Eu vou pegar basicamente o que está previsto no artigo 359L e 359M. O 359L, que é o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, traz ali uma pena de reclusão de no mínimo 4 anos a 8 anos. Isso aqui sem incluir agravantes ou atenuantes, tá? Agravante, para quem não sabe, é aquilo que pode aumentar a pena e atenuante é aquilo que pode reduzir a sua pena. Isso não é visto agora. Isso só é visto lá no final do processo, quando o magistrado decide pela condenação ou pela absolvição e na hora de calcular a pena, ele utiliza uma coisa chamada dosimetria da pena. E aí ele leva em consideração vários critérios, né? Pena mínima, pena máxima, circunstâncias do crime, histórico social do indivíduo, reincidência, agravantes e atenuantes, né? Um agravante pode aumentar a pena, um atenuante pode reduzir a pena, em via de regra ou normalmente, né? Quando você tem um agravante ou um atenuante, ela se anula, então você nem tem aumento, nem tem diminuição de pena. Então você tem aqui uma pena de 4 a 8 anos para o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E tem também aqui o crime de golpe de Estado, que está previsto no artigo 359M, que traz aqui uma pena de 4 a 12 anos. Da associação criminosa, né? Deixa eu até colocar aqui para mostrar para vocês aqui também, que tem aqui o crime de associação criminosa, né? Que a gente vê aí, que está previsto no artigo 288, que pode ali enquadrar também ele a uma outra pena que pode chegar ali a 1 a 3 anos, ou seja, se incluísse aqui agravantes e outras situações, eu acredito que ele terá uma pena acima de 23 a 28 anos, entre 23 e 28 anos pelo menos. E eu acho que é isso que a família dele está falando com ele. Eu acho que já deve ter analisado ali, inclusive, o caso do próprio Mauro César Cid, percebeu que o Bolsonaro, inclusive, abandonou o Cid também à própria sorte. E eu acho que em um lapso de consciência de alguns dos familiares ali do Mário Fernandes, eles falaram, olha, você já viu que o Bolsonaro jogou você aos leões, você aos demais. Você vai ser preso e ficar aí 20 anos preso, né? Não vai ficar 20 porque ele pode solicitar com o período da progressão da pena alternância para o regime semiaberto. Mas você vai ficar preso aí, né, o tempo que for para proteger um cara que largou vocês aí jogadas traças. E lembrem, o Bolsonaro nunca foi um exemplo de militar. Nunca foi essa fantasia do capitão do exército que sabe atirar, que defende o país, que faz isso, que faz aquilo. Nunca foi associado ao Bolsonaro, ao contrário. O histórico do Bolsonaro nas Forças Armadas foi marcado por críticas por sua ambição desenfreada, inclusive utilizando subordinados para fazer exploração de metais preciosos de maneira irregular, motivo inclusive que lhe rendeu ali alguns tipos de restrições. E depois aquele plano que ficou muito famoso, divulgado pela revista Veja na época ali, onde ele foi encontrado um croquis feito à própria mão, onde ele montava um atentado de terror para afetar ali vilas militares e distribuição de água. Não ficou muito bem explicado ali e que ele inicialmente acabou sendo expulso por unanimidade, depois ali uma virada de mesa e um acordo estranho que aconteceu nas Forças Armadas, o Bolsonaro não é expulso e ele mesmo vai para a reforma. Eu acredito, e já tenho dito isso aqui, tanto nas análises que eu faço aqui na revista Fórum, quanto nas análises que eu faço lá no meu canal do YouTube, aqui no meu canal no YouTube também, inclusive me siga, tá? O Historiador, todo dia também tem análise lá. Eu já cheguei à conclusão que a situação do Bolsonaro tende a se complicar ainda mais, não só pela materialidade do que a Polícia Federal já tem, mas pelo que o próprio doutor Paulo Bueno tem feito ali, agindo como se fosse um membro do Ministério Público, querendo acusar os comparsas do Bolsonaro e tentando blindar o Bolsonaro. E eu entendo que o papel da defesa realmente é blindar, mas atacando pessoas que podem complicar o seu cliente é muito difícil. Por quê? Tem coisas que nós não tivemos acesso ainda. Lembrem vocês, o relatório que você, que eu, que o jornalismo brasileiro teve acesso, é um relatório que tem 884 páginas. Só que o inquérito não tem só isso, ele tem muito mais coisas.
A delação do Cid não foi divulgada, inclusive vocês vão lembrar que em um ato falho, o doutor César Bittencourt confirmou numa entrevista também lá na Globo News, no Estúdio I, para a Andréa Sadi, que o cliente dele teria confirmado que o Bolsonaro sabia de tudo, inclusive do plano para matar o ministro Alexandre de Moraes, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o presidente da República eleito até aquela altura também, Luiz Inácio Lula da Silva. Depois ele corrigiu, porque, como eu já disse para vocês em algumas oportunidades aqui, no acordo de colaboração premiada, até que se caia o sigilo, nenhuma das partes pode revelar o conteúdo do que foi dito na colaboração, sob o risco de a colaboração ser suspensa. Então, podem esperar que, como a gente brinca aqui no Nordeste, né, vai ter muito passarinho cantando nos próximos dias. Grande abraço e até nosso próximo encontro aqui. Tchau!